Os primeiros 8 capítulos do livro de Romanos contêm um dos argumentos mais bem elaborados de como Deus traz um pecador da culpa para a glória. Isto é impressionante e maravilhoso. Do capítulo 1 de Romanos, versículo 1, até o capítulo 5, versículo 11, o apóstolo Paulo nos mostra a culpa do que fizemos. E do capítulo 5 de Romanos, versículo 12, até o capítulo 8, versículo 9, ele revela a culpa de quem somos. Embora tais estados opostos de culpa e glória sejam vistos em toda a epístola, eles são colocados em grande contraste em Romanos capítulo 3, do versículo 22 ao 24, que diz assim: não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Que abismo existe entre o pecador e a glória de Deus revelada nestes versículos. O pecador não tem padrão nem profundidade que não possa afundar em seus pecados, e Deus tem altura e glória e maravilha incalculáveis, que o pecador não pode atingir por seus próprios méritos. Como pode haver alguma boa notícia para nós que estamos neste estado? Primeiro, precisamos aceitar a verdade de que todos pecaram. Podemos pensar que essa verdade é extremamente clara ao ler as manchetes dos jornais, mas será que nos incluímos nessa afirmação bíblica? Para aqueles que se consideram moralmente excepcionais, este versículo oferece a verdade sem exceção. Todas as pessoas pecaram. Para aqueles que consideram que suas vidas atingiram o padrão, seu julgamento é claro. Todos ficaram aquém do padrão divino, da glória de Deus. Muitas vezes usamos a expressão que humanamente, a expressão para explicar o pecado como errou o alvo quando se trata de alcançar a glória de Deus. No entanto, seria muito mais correto dizer que a humanidade nem sabe para qual alvo mirar ou atingir, muito menos errar. Em Romanos capítulo 1, Paulo descreve pessoas que trocam a glória do Deus imortal por figuras baratas e estátuas cafonas, imagens feitas como homens e animais mortais. Uma olhada em qualquer mídia social hoje mostra que as pessoas ainda preferem sua própria imagem e ego do que dar lugar à glória de seu Criador. Poderia haver algum padrão ou redenção para uma condição tão arruinada e trágica do ser humano? Graças a Deus, o glorioso Evangelho nos diz que existe. O Senhor Jesus Cristo era e é Deus verdadeiro, mas também é e continua sendo um verdadeiro homem, um homem sem pecado, pois ele nasceu assim neste mundo, e ele é a exceção, a expressão que nós já dissemos e já citamos neste vídeo, todos pecaram, de Romanos capítulo 3, versículo 23. O Senhor Jesus nunca pecou. Mais do que isto, Cristo nunca ficou aquém de nenhum padrão divino, pois ele era o padrão. Romanos capítulo 3, versículo 24, nos diz que fomos levados da culpa para a glória, declarados justos por causa da graça de Deus. Ou seja, uma pessoa salva por Cristo está nestas condições, decretadas por Deus, avaliadas por Deus e aceitas por Deus. Onde minha economia moral me levou a trocar a glória de Deus por uma imagem feita pelo homem, a economia de Deus o levou a redimir o pecador condenado por meio de seu Filho eterno. Ele fez isto tornando o brilho de sua glória, seu Filho, pecado para seus inimigos, ou por seus inimigos. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É isto que o apóstolo declara em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Devemos reconhecer que a nossa culpa do pecado nos destituiu da glória de Deus.
pois a glória de Deus é muito alta e, no entanto, sua graça é maior do que toda a nossa culpa. Note que versículo maravilhoso e que mensagem maravilhosa nós temos do Evangelho na Bíblia. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Portanto, a salvação é de graça e recebida pela fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. O Senhor Jesus tem uma mensagem gloriosa também acerca do Evangelho. Ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essas palavras benditas que saíram da boca do Senhor Jesus estão em João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, do versículo 16 ao 18. A recompensa do pecado é o triste destino da morte. O pecado traz a morte. Esta morte é tanto espiritual quanto física. Quando o homem pecou, ele morreu espiritualmente, separando-se da fonte de vida que é Deus. Com o tempo, o pecado faz o seu trabalho e finalmente todos os homens morrem. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Depois da morte vem o juízo de Deus. A Bíblia afirma como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Note, não há reencarnação. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Vindo depois disto o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Este juízo, sob o olhar justo daquele que se assenta no trono, por exemplo, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, é seguida pela segunda morte. No mesmo capítulo, Apocalipse versículo 20, versículo 14, que é a perda eterna e a separação de Deus e de tudo que é bom, e o sofrimento no lago de fogo. Entretanto, também há o sentido em que a prática contínua das ações pecaminosas do homem e dos vícios resultantes traz uma recompensa trágica já nesta vida. O caráter repulsivo do pecado é visto nas vidas de tantas pessoas que têm rejeitado a misericórdia de Deus, preferindo o lamaçal dos seus pecados, os pecados da carne que resultam na sua destruição física. Note o que a Bíblia diz. Cristo, que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Portanto, existe salvação para este pecador perdido. E Deus preparou esta salvação por meio do seu Filho. O Senhor Jesus Cristo é apresentado nas Escrituras como um que Deus contemplava como isento de pecado. A afirmação feita neste versículo é o fato que ele era sem pecado. Esta era uma condição indispensável para que ele fosse feito pecado por nós. Ele somente foi feito pecado no sentido que ele carregou a culpa do pecado. O grande contraste neste versículo é entre o pecado e a justiça. Ele foi feito pecado, enquanto que nós, os salvos, os que creem nele para a sua salvação, fomos feitos justos ou declarados justos. Ele foi condenado para que nós pudéssemos ser justificados. O único sentido em que nós somos feitos justiça de Deus é que somos constituídos justos em Cristo. Portanto, o sentido em que Cristo se tornou pecado é que ele foi considerado e tratado como o pecado. Os sofrimentos de Cristo foram profetizados muito antes, nos tipos do tabernáculo e pela palavra profética, mas estes foram cumpridos quando o Senhor fez cair sobre ele, sobre Cristo, a iniquidade de nós todos. Isaías capítulo 53, versículo 6. Através desta obra de Cristo na cruz, os que creem nele são agora feitos justos, declarados justos, e se tornam a justiça de Deus em Cristo. A justiça de Deus, aqui e em Romanos capítulo 3, nos versículos 21 e 22,
não é somente a justiça que Ele, Cristo, dá àqueles que Ele dá, não é somente a justiça que Ele dá e aquele que Ele exige, mas também é aquela que pertence a Ele como parte essencial do seu caráter. Como crentes em Jesus Cristo, nós somos feitos participantes desta justiça providenciada por Deus. Eu vou ler Romanos capítulo 3, versículo 21 e 22 para que você entenda. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Portanto, você que me ouve, para a sua salvação, é 100% dependente de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, a obra de Cristo, tudo o que Ele consumou na cruz, não é algo para lhe ajudar a ser salvo. Eu lhe explico o que estou dizendo, pois é o que acontece com muitas pessoas e na maioria das religiões do mundo. Seja a religião que for, ela está baseada em obras, ou 100% em obras, ou 50% em obras, ou 1% em obras. Não importa a porcentagem de obras que fica para a salvação da alma daquela pessoa, para o indivíduo, para a pessoa concluir, porque esta salvação nunca será concluída. A salvação de Deus vem de Deus. É de Deus por inteira. A salvação de Deus alcança o passado daquela pessoa, o presente daquela pessoa e o futuro. Isso é importante, porque a salvação que normalmente as pessoas tentam ajustar, ela começa no dia em que ela decidiu fazer aquilo, no dia que ela foi despertada, no dia que ela se viu arruinada. Mas o que fazer com os pecados que ela já cometeu? Ela não pode tratar, ela não pode arrumar aquilo. É por isso que muitas vezes existem doutrinas que oferecem a reencarnação como resolver, solucionar esse problema. Mas não precisa fazer isto. E não precisa, como não existe reencarnação. Como eu já citei no vídeo, aos homens está ordenado morrerem uma única vez. Portanto, a salvação de Deus é Ele que dá essa salvação. É Ele que dá, é de uma maneira gratuita, para aquele que recebe pela fé, porque é algo muito caro. Como eu já disse em outros vídeos, afinal de contas, tudo o que Deus faz e nos dá é muito caro. Não tem nem como contribuir naquilo, nem como aumentar aquilo. O que Deus dá é de uma maneira completa. Isso eu estou falando nas coisas físicas, naturais da vida. E quando se trata da salvação da nossa alma, algo que nós não sabemos nem como lidar, nem como tratar, tem que ficar nas mãos de alguém qualificado. E quem melhor qualificado do que Deus? Que Ele diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. As pessoas não estão acostumadas a receber algo tão grande, tão bom da parte de Deus, em que ela não tenha que fazer nada para contribuir naquele assunto. Porque ela se acha às vezes muito indigna, mas essa indignação também vem de um orgulho, pois não quer assumir que ela não tem condições de ajudar em nada nesta salvação. Mas é justamente isto que Deus diz na sua palavra. Note o que o Senhor Jesus Cristo disse. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Note, buscar porque não tem ninguém buscando a Deus. Você que pensa que está buscando a Deus, está ajudando nesta salvação, você não está buscando a Deus. Você está afastando Deus de você. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que Ele que veio te buscar e também Ele veio te salvar. Se você não está salvo já hoje, você não tem certeza disto, você está contribuindo na sua salvação, o Senhor Jesus Cristo nunca te buscou e nunca te encontrou. Você pensa que está perto de Deus, mas você está longe dele. Você pensa que é um amigo de Deus, ajudando e contribuindo na salvação, você é um inimigo, você se constitui um inimigo de Deus.
Por quê? Você está ofendendo a Deus desta forma. Porque se Deus diz que pela graça sois salvos por meio da fé, e que isso não vem de vós, é um presente de Deus, é Ele que quer salvar desta forma, você está dizendo, eu não aceito isto. Eu quero contribuir nesta salvação. Portanto, Deus se afasta e deixa você tentar fazer isto até a hora da sua morte, para você descobrir no inferno que estava errado. O Senhor Jesus disse, e vou concluir este vídeo, que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso está em João capítulo 3, versículos 17 e 18. Você pode dizer, eu sei desse versículo, muito bem, mas você entende o que o versículo está dizendo? O Senhor Jesus disse que Deus enviou seu Filho ao mundo, não que condenasse o mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Em resumo, Deus enviou seu Filho para salvar o mundo. Note, salvar o mundo, não para ajudar as pessoas a se salvarem. Ele veio para salvar essas pessoas. Ele não veio dar uma ajuda para as pessoas, um remédio para que elas tomassem e saíssem da UTI. Não, este capítulo do Evangelho de João 3, ele trata de novo nascimento, trata de vida eterna. O que o pecador precisa não é de uma ajuda para sair da UTI, ele precisa de vida eterna para sair do seu estado de morte. O morto não faz nada, não pode sentir nada, nem atração, nem rejeição, e qualquer peso colocado sobre ele também ele não vai sentir. É por isso que muitos pecadores vivem seus pecados distraídos, contentes, sem perceber o peso dos seus pecados. Quando percebem, pensam que eles mesmos têm que se livrar desses pecados, fazendo uma limpeza na vida para que Deus então lhe dê a salvação. Não. O que todos os pecadores precisam saber é que estão arruinados totalmente. Não há nada são neste pecador. Ele precisa se arrepender dos seus pecados. A sua vida está totalmente estragada, seja ele pastor, padre, missionário, evangelista, seja um presidiário, seja a pessoa mais humilde na cidade, até a pessoa mais elevada na cidade, ou em todo o mundo, todos, não há diferença. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e eles precisam do mesmo Salvador, porque o apóstolo Pedro disse, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12, portanto, você não pode contribuir nessa salvação. Você também não pode deixar para outros decidir por você. A sua negligência em colocar o assunto da sua vida espiritual na mão do padre, pastor, missionário, você está dizendo para Deus, eu não quero saber desse assunto, eu quero ficar neutro, e nesta postura e decisão você está dizendo para Deus, eu não quero a salvação, não quero. Outros não vão decidir por você. Não é assim que a vida funciona? Ninguém decide nada por você. Todas as coisas na vida é você que decide. Até a cor da roupa que você vai usar, vai comprar, é você que decide. Agora, quando é o assunto espiritual, que envolve você abandonar os seus pecados, então você deposita as mãos naquele que lida de coisas espirituais, que talvez ele também precisa da mesma salvação que você precisa. Porque se ele prega que vai cuidar de você na hora da sua morte, é um grande aviso, é um grande sinal e aviso que esta pessoa que diz isto, ela precisa da salvação que também você precisa. Não se engane, meu prezado amigo e ouvinte. Você precisa desta salvação. Você morrendo em seus pecados é um salto no inferno, da onde não tem mais como sair, onde o amor de Deus não lhe alcança mais.
Você precisa decidir este assunto hoje, pois amanhã pode ser muito tarde. A Bíblia é bem clara: para todo pecador que quer ser salvo, ele precisa crer, descansar na obra de Cristo, confiar naquele que morreu em seu lugar, aquele que pagou o preço, que assumiu a sua dívida naquela cruz, e ele disse que estava consumado. Você tem coragem de fazer isto? Ou você é um dos tímidos, que Apocalipse capítulo 21 declara que os tímidos serão lançados no lago de fogo? Você é um tímido, quer dizer, você tem medo de se identificar com Cristo, com medo dos seus parentes, com medo da sua religião, com medo de si mesmo. Portanto, só existe um destino para os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os imorais, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. É o lago de fogo. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro